Pois é, a volta dos que não foram. Pedro Martins não foi e já voltou. Depois de um vídeo como o de ontem, né, que eu deixava muito claro, foi zero comemoração, não que eu achasse, não que eu não achasse que a demissão do Pedro Martins era acertada, mas quais eram as motivações, né, dessa possível demissão que foi ventilada, cravada ali, que aconteceria pelo Diário do Peixe? Para mim, para agradar a torcida. Não há convicção para se demitir e também não há convicção para se manter. Por que o Pedro Martins chegou ao clube? A gente já sabe, essa informação está mais do que notória e, além de mim, outras pessoas falaram a respeito disso. Questões políticas, simples assim. Não é uma pessoa com know-how para trabalhar no Santos, mas diante de tudo que aconteceu, desde o momento que ele assumiu até aqui, a sua cabeça esteve a prêmio. E está a prêmio ainda. O futebol é muito rápido, ele pode ter ficado hoje, amanhã, depois de mais uma sequência de derrotas, alguma coisa, ou algum bastidor ruim, a coisa pode feder de novo. Mas por que o Pedro Martins não foi demitido? Por que o Diário do Peixe tinha essa informação? E o que eu tenho de informação que aconteceu para que a demissão dele não fosse para frente? Porque ela ia acontecer. Não adianta o Marcelo Teixeira chegar numa entrevista depois da saída da reunião do Conselho Deliberativo, que gerou outras coisas que a gente pode falar mais para frente, como discussão de arena, né? Por que ele disse ali, não, isso não teve nada, nunca teve nada. Ele estava no papel dele, de esconder, mas teve sim. E por que ele ficou? É isso que eu vou falar aqui e vou comentar no vídeo de hoje. Então deixa o seu like, se inscreva no canal, seja muito bem-vindo. Ative o sininho para não receber e hoje, finalmente, você pode hypar esse vídeo. O canal está monetizado. Finalmente, você pode aqui colaborar com a gente, mandando seu valeu demais nos vídeos, se você gostar. Quando a gente fizer live, você vai poder mandar o seu superchat. E também, daqui a pouco eu vou bolar um plano de grupo de membros aí, um clube, né, de membros bem legal. Eu quero montar um plano bastante interessante, que seja baratinho para todo mundo, mas que tenha coisas interessantes para que todo mundo possa querer fazer parte. Inclusive, se vocês tiverem sugestões de coisas que eu posso fazer nesse eventual clube de membros, mande aqui embaixo nos comentários, tá bom? O canal está aberto a essas possibilidades agora com a monetização ativada. A gente conseguiu a monetização em tempo recorde aí, sei lá, um pouco mais de 10 dias que o canal existe, de repente 12 dias, alguma coisa assim. E a gente já conseguiu, então isso é por conta de vocês confiam no meu trabalho, gostam. Queria novamente agradecer ontem ao espaço que o Ademir Quintino abriu para mim lá na QTV. A gente ficou quase 3 horas ali na live, eu, ele e o VH conversando. O VH, inclusive, quem me convidou, e eu fiquei muito feliz. Me falou sobre a possibilidade de eu voltar para lá em algum momento para gravar com eles o debate que eles fazem, né, sobre o Santos. Ontem eu fui mais como convidado ali e tô super à disposição deles, porque, né, eu já falei lá na live e volto a dizer aqui, o Ademir é o cara do Santos em termos de cobertura esportiva ali, de jornalismo, que eu mais gosto de todos, assim, com mais respeito, que eu tenho mais admiração, porque acompanho desde 2009, né, com o seu blog, então tem muito tempo. Enfim, por que o Santos voltou atrás na demissão do Pedro Martins? Tem informação que houve uma... Não foi unânime a demissão do Pedro Martins. O que acontece? A torcida, sim, naquela reunião que foi fotografada na Universidade de Santa Cecília, alguns membros da torcida pediu a cabeça do Pedro Martins. Marcelo Teixeira, acuado, querendo dar uma resposta para a torcida, foi ouvir os seus pares do comitê de gestão que estavam muito incomodados com a entrevista, principalmente, que o Pedro Martins tinha dado, e estavam muito incomodados com o fato de que o Pedro Martins, pela segunda vez, contrata o Verón, foi reincidente, ele já tinha feito isso no Cruzeiro e fez isso no Santos, um jogador que não quer nada com nada, onerando o clube em 6,5 milhões de reais até o fim do ano, considerando o salário 13º do jogador. Já revelei aqui que ele vai ganhar 500 pau, que ele vai ganhar não, que ele ganha 500 pau por mês. Então, aquela entrevista que pegou muito mal nos bastidores do Santos, somado à questão do Verón, somado à questão do Caixinha, somado
a multa, principalmente do Caixinha, somado à insatisfação da torcida, tudo isso culminou para que o comitê de gestão e o Marcelo Teixeira entendessem que era melhor assim. Mas aí surgiu um personagem que mudou o rumo da história. Quem é o personagem? Marcelinho Teixeira. O Marcelinho Teixeira é um cara que não é só filho do Marcelo Teixeira, mas é um cara que o Marcelo Teixeira confia demais. O Marcelinho Teixeira, diferente do Marcelo Teixeira, teve algum... O Marcelo Teixeira considera que o filho dele estudou mais que ele, teve mais acesso a informações novas, enxerga que o filho tá mais fresco assim, mais renovado pela idade, pelos estudos que o próprio pai não teve oportunidade de mergulhar sobre gestão de futebol, etc. Então, ele ouve muito o filho, ele respeita muito o filho. Não é só uma relação nepotista de tipo, é meu filhinho, o príncipe, tô preparando a cadeira. É óbvio que o maior sonho do Marcelo Teixeira é ver o filho dele sentado à cadeira de presidente do Santos. Por isso que eu acho também muito difícil que ele venda o Santos no seu mandato. Acho, inclusive, que nas próximas eleições, se o Marcelo Teixeira tiver por cima da carne seca, talvez nem ele vá para a reeleição, mas como ele recomende e o seu filho. Não acho nada impossível. Mas o filho do Marcelo Teixeira, isso é informação, ele é muito ouvido pelo pai. Eu já ouvi de pares próximos à presidência que o filho já teria salvado o pai em várias decisões ruins, seja para contratar ou para não contratar alguém, seja para tomar uma decisão aqui ou acolá. Então, o filho tem muita moral com o pai e a palavra do filho para o pai é mais importante do que a palavra de qualquer um dos dirigentes do comitê de gestão do Santos hoje. A partir do momento que o filho ponderou, e eu não sei aqui, eu não tenho quais são as informações, eu não tenho as informações dos argumentos do Marcelinho. Se é porque ele considera que o Pedro Martins está fazendo um bom trabalho, se é porque ele considera que politicamente, eu já tinha ponderado aqui no vídeo de ontem, que não seria interessante para o Marcelo, porque é uma indicação que vem do Reinaldo Carneiro Basto, da federação. Federação essa que já adiantou as cotas do Santos em 2026 do Campeonato Paulista, o que é escabroso. A gente sabe muito bem da relação do pai do Pedro Martins com relação ao próprio Reinaldo, ao Marcelo Teixeira. É um cara muito forte hoje na política e é uma família, gente, envolvida também na política. Na política. O Marcelo Teixeira e o Marcelinho Teixeira são associados a partidos políticos e eles têm muito interesse nesse meio político da cidade de Santos e um cara que é vinculado e é um dos principais nomes de liderança do Partido dos Trabalhadores, que é o maior partido do Brasil há muitos anos, esse cara não pode ser descartado, a vontade desse cara não pode ser não feita. Então, era um Marcelo Teixeira acuado, que contratou o Pedro Martins sem convicção por questões políticas, mas ia demitir ele com a convicção de que ele não está fazendo um bom trabalho e de que tem que responder à torcida. Mas o Marcelinho Teixeira, eu não sei se foi por aí, se os argumentos foram políticos ou se foram técnicos, mas os argumentos foram o suficiente para que o Marcelo Teixeira mudasse de ideia. E aí o Marcelo Teixeira tentou ponderar uma decisão que já estava tomada, inclusive com o comitê de gestão. O que eu soube é que gerou um ruído entre Marcelo, Marcelinho e comitê. O que eu sei também é que vários conselheiros queriam a saída do Pedro Martins e ficaram decepcionados com essa reviravolta. Mas todo esse imbróglio, independentemente do que aconteceu, inclusive com o próprio Pedro Martins, provocando, quando ele solta no Instagram dele, nos stories, assistindo Ainda Estou Aqui, colocando a localização em Santos, é uma provocação a quem vem pedindo a sua saída, quem vem o criticando. Além de tudo, ele poderia ficar muito bem quietinho, ele ainda provoca o torcedor, porque é um moleque mesmo, tem 32 anos, é um moleque, e eu posso falar porque eu tenho atitude de moleque até hoje com 36, imagina que eu não tinha com 32. É um cara pouco amadurecido, eu me considero pouco maduro para ter um cargo. Não falo nem desse tamanho no sentido de experiência, porque eu não tenho os cursos devidos, nem quero trabalhar com isso, mas de tamanha responsabilidade que represente os anseios de uma torcida tão grande. Eu não me considero maduro para ter um cargo desse tamanho em qualquer lugar que seja, né?
Porque eu acho que eu sou muito jovem, eu acho que o Pedro Martins também eu acho que ele precisaria crescer em clubes menores, ele precisaria criar uma carreira para estar onde ele está. Mas é aquele caso, né? Não existe, no mundo que a gente vive hoje em dia, não existe meritocracia. Existe o QI, né? O quem indica. E no caso dele, o papaizinho colocou ele lá. O que dá a ele, inclusive, a chance, ele se sente muito poderoso lá, inclusive a chance de provocar a torcida. Ainda estou aqui, seus trouxas, só faltou escrever isso. Seus otários. Quiseram me derrubar, mas não vou cair fácil. Meu papai é forte. Não é meu trabalho, é meu papai. Então, e meus padrinhos, né? Então, hoje, toda essa situação que envolve a potencial saída do Pedro Martins, essa reviravolta, que digo aqui novamente, pode ter uma outra reviravolta se os maus resultados continuarem. O próprio pai pode falar pro filho, aí filho, agora não dá mais. Você me pediu, te ouvi, mas olha isso aí. Ou eu derrubo esse cara, o que vai cair é nós, filho. Ah, mas pai, a política a gente se vira, a gente conversa, os caras querem a mão, a gente dá a outra mão, vê o que os caras querem. Infelizmente, eu não posso sustentar essa por mais tempo. Então, isso mostra como o Santos hoje é gerido. O Santos não tem decisões técnicas. O Santos não toma decisões técnicas. O Santos toma decisões absolutamente políticas. Pelo menos a nível de diretoria. Né? Isso é muito triste, porque esse tipo de decisão acaba abalando o futuro do clube. Porque, veja, se o Pedro Martins não fosse uma decisão política, fosse uma decisão técnica, mas uma decisão técnica ruim, pelo menos teriam convicção do trabalho dele, se fosse técnica. Fala, não, cara, a gente tem que entender que, sei lá, 5 meses, 4 meses não é o suficiente para se avaliar o trabalho do profissional. Ele precisa terminar uma temporada com a gente, porque ele foi contratado por conta do seu currículo, ele foi contratado por conta das coisas que ele mostrou, e a gente acredita que um trabalho num clube profissional deve ser feito de médio e longo prazo. Nem teria burburinho de possível saída, não teria informação de possível saída. Então, se fosse uma decisão técnica, ainda que eu discordasse da decisão técnica, como a princípio a decisão de contratar o Pedro Caixinha, o técnico, foi uma decisão técnica. Eles acreditavam que o Pedro Caixinha era o melhor treinador. Eu não acreditava, e disse aqui desde o início. Aqui não, que esse canal existe há pouco tempo, mas no Vem Pro Peixão, no canal do Futeboteco, enfim, sempre disse que eu não contrataria jamais o Pedro Caixinha. O Sormani também falou bastante sobre isso na época, na contramão do que a torcida pregava na época. A gente chegou a ser ameaçado nas nossas redes sociais, né, por torcedores, dizendo que a gente queria o mal do clube, que o Caixinha era ótimo, e o caramba, quatro. As coisas mudam, né? As pessoas esquecem, mas enfim. Era uma decisão técnica. Eu era contra. A gente pode ser contra uma decisão técnica, mas pelo menos a gente fala, pô, os caras mandaram mal. Escolheram o Caixinha porque escolheram mal, porque não entendem nada de futebol, porque são incapazes de analisar currículo. Agora, você trazer um cara para comandar o seu futebol, não porque ele é bom, porque ele tem currículo, mas por quem é o pai dele, por conta das relações políticas que envolvem ele e o pai. Bicho, aí, desculpa. Isso aí é a porta para dar tudo errado num clube de futebol, em qualquer empresa. Em qualquer empresa. A gente sabe que um clube precisa ser político, há bastidores, o Santos não pode ser uma pária. O Santos hoje é um time que precisa de alguns contatos, porque se você não tiver certas antecipações diante desse tipo de gestão que o Marcelo quer fazer, ele fica à mercê, vai passar a dever jogador e vai virar uma bola de neve muito grande. Ele precisa de outras pessoas, até porque ele mesmo não pode mais colocar dinheiro pessoal no clube, como não prevê mais o estatuto, hoje é proibido. Então ele precisa rebolar e ter questões políticas ali muito bem desenhadas. Mas desde que essas questões políticas não definam a execução do clube, você não contrate alguém a partir de indicações políticas para comandar o clube. Aí é você ceder demais. E eu acho que o Marcelo Teixeira está cedendo demais. Está cedendo demais. Há outras maneiras de você agradar a pessoas que você precisa. Você não precisa colocar indicações delas em cargos fundamentais. Gente, hoje o Santos é um cabide de empregos. O Santos tem mais funcionários aí que o Bayern de Munique. Bota mais um cara na comunicação, mais um cara no marketing lá para ajudar o Armênio Neto, mais um cara, porra, na preparação física, porra. Tem vários, entendeu? Ninguém nunca vai... Agora você colocar alguém para comandar o futebol, alguém que detona o próprio clube numa entrevista coletiva, vocês imaginam
se um diretor da Globo sobe numa entrevista, depois da Globo demitir um grande apresentador, e fala: a Globo está vivendo de passado. Ou muda, ou a Globo vai se apequenar. Você imagina se cara, esse diretor tá no olho da rua, a entrevista nem termina, nem chega ao fim. Isso não existe. Mas no Santos tudo pode. O cara pode chegar, arrebentar com o clube, arrebentar com tudo que está acontecendo, mostrar para o mercado inteiro que o Santos é uma bagunça, perde até um treinador que era querido pela torcida, que estava disposto, segundo informações, a voltar, e nada acontece com esse cara. Até quando o Marcelo vai ser refém de quem colocou o Pedro Martins lá? Porque o Pedro Martins é uma simples peça no tabuleiro. A relação do Marcelo, embora ele converse com o Pedro Martins e tudo mais, definam os rumos do clube, a relação maior não é com ele, mas é com quem colocou ele lá. Vale a pena? Tá valendo a pena? Segundo o Marcelinho Teixeira, sim. Eu não sei, repito, se esse foi o argumento do Marcelinho, ou se o Marcelinho tecnicamente avalia que o trabalho é bom nos bastidores. Mas hoje me parece ainda mais um reforço de que a politicagem está sendo mais forte do que as decisões técnicas no Santos. E para onde a gente vai desse jeito? Para onde o clube vai? É muito fácil, né, o senhor Pedro Martins chegar lá e falar que o Santos está preso ao passado. Mas ele não fazer a conexão de que esse passado político e conturbado do Santos é justamente por causa dele que ele foi contratado. Se não fosse esse modus operandi do Santos, o Pedro Martins jamais teria chegado lá. É por conta de todos os problemas que ele identificou naquela coletiva que ele está trabalhando no Santos hoje. E não para sanar. Não para sanar. Porque quando ele começar a mexer no vespeiro, tchau, irmão, você não serve mais. Você está aqui porque você faz parte do sistema. Você foi colocado aqui não porque você é inteligente, não porque você traz resultado, não porque você é moderno, não porque você fez cursinho em Liverpool, mas porque o seu papai é poderoso. Papaizinho. É isso, o papaizinho é poderoso. Então você faz parte do sistema, queridão. Você faz parte. Então, assim, muito difícil. Isso só mostra, todo esse caso, mais uma vez, só mostra como o Santos hoje está afundado na lama politicamente. É SAF a resolução? A gente imagina que com uma SAF, claro que há gestões empresariais ruins, que muitas vezes também vão priorizar a politicagem, mas aí pelo menos é o dinheiro deles em jogo. É o bolso deles em jogo, diferente do que acontece agora. O dinheiro da contratação do Veron, da multa do Caixinha, não sai do bolso do Pedro Martins, e também não sairia numa SAF, porque ele seria contratado, mas sairia do bolso do dono. Dono esse que hoje não existe. O Marcelo Teixeira se considera, mas ele é apenas um presidente e não bota um real lá. Então é um dinheiro do caixa do clube. Então nesse aspecto, sim. Mas eu também acho que uma boa gestão, num modelo associativo, uma gestão profissional, poderia melhorar muito os rumos do clube. O problema é quem seria capaz de fazer essa gestão profissional. Hoje não vejo ninguém. Quem que é a oposição? O Santos não tem oposição hoje. É fraquíssima. Estávamos falando sobre os concorrentes do Marcelo Teixeira nas últimas eleições. O Vladimir Matos, que é um cara, parece que inteligente, interessante, do bem, pouquíssimo conhecido perante a torcida. O Maurício Maruca, pouquíssimo conhecido. O Agostinho, eu não quero nem falar porque eu não quero ser processado o que eu penso desse senhor. O que eu penso desse senhor. Porque se eu abrir minha boca para falar o que eu penso sobre esse senhor, eu vou ter que pagar um processo grave. Né? Porque eu não tenho... Algumas provas a gente tem, alguns indícios a gente tem, mas provas. E quem foi mais? O Rodrigo Marino. O próprio Ademir já se desvencilhou, né? Cara, que assim, eu não ver as entrevistas, eu acho que pode ser até bem intencionado, mas eu acho fraco. Olha quem concorreu, gente, com o Marcelo Teixeira. Então, qual que é a oposição do Santos hoje? Quem que é um nome forte que surge? Não surge ninguém. Então, por isso que a torcida só vê essa possibilidade de SAF. Mas é muito triste que assim seja, nesse momento do clube. Não que eu não queira SAF, eu quero, mas eu quero a SAF. Eu não quero uma SAF qualquer, como é a SAF do Atlético Mineiro,
que tá dando calote no Atlético Paranaense. O próprio Petralha falou esses dias. Compraram um Coelho, 36 milhões de reais, não pagaram. Eu não quero uma SAF como a do Curitiba, que vocês viram a situação do Curitiba. Tem protesto na Faria Lima. Roberto Justus e o caralho. Não quero uma SAF Ronaldo XP, que os caras, segundo o Eric Betting, que veio no meu podcast tomando uma, tomou de assalto junto com a XP, a Toca 1 e a Toca 2 não estavam no acordo inicial. Eu quero uma SAF Grupo City no Bahia. O Textor, embora seja vencedor, acho que tem uma série de problemas, mas pelo menos é um cara multibilionário, que tem outros negócios. Eu não gostaria do Textor dono do Santos, mas de repente algo parecido com alguém mais sério do que ele poderia ser interessante. Óbvio que o sonho é um fundo multibilionário como a PIF, né, que é da Arábia Saudita, mas qual que é o interesse? Então assim, é um cenário ainda que não adianta só virar SAF, é quem vai comprar. Que pode ser outro Marcelo Teixeira disfarçado de empresário. E no fim do dia a bola vai continuar não entrando se for gente incompetente. Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Mas do jeito que tá, é fato. Não dá mais. Hoje o Santos está afundado em meio à politicagem. Difícil, gente. Muito difícil. Diga aí o que vocês pensam. A gente vai se falando. Tem aí atualização de escalação, mas eu vou esperar mais uns treinos, porque o Santos só joga na segunda-feira. Então vamos ver se eu faço um vídeo de escalação, porque já saiu algumas coisas por aí de apuração de escalação. Vamos ver se mantém esse time para sábado e a gente pode fazer um vídeo, faço um vídeo aqui comentando o que eu acho dessa escalação do Kleber Xavier para segunda. Tem tema de arena, que algumas novidades foram apontadas ali pelo Marcelo e pela própria W Torre na reunião do conselho. A gente vai conversando, tá bom? Um grande abraço, deixa o seu hype, seu like e até o próximo vídeo.